Que a gente chegou nesse período que a gente está agora, que ainda é considerado um período de transição, mas desde o ano de 2019 nós tínhamos como política de financiamento a política do Previne Brasil, que era a política dos indicadores de atenção primária. Essa política então ela foi suspensa no final de 2024, substituída então por essa legislação que a gente vai apresentar aqui hoje, e que não tem uma nomenclatura. Então, como era o Previne Brasil antes, que era o nome do financiamento, ele continua chamado de novo financiamento. Então, essa nova política está sendo chamada de novo financiamento, ela não tem nenhum nome diferenciado, e a gente tem tratado dessa forma. E de forma bem preocupante, a gente vem acompanhando essa transição aqui no município e a gente acredita que haverá um impacto bem significativo nos resultados dos indicadores de atenção primária, visto o período de transição que a gente está também com a questão da homologação, e nomeação e posse dos concursados. Então, nós estamos em um quadrimestre onde a gente vai ter a saída de muitos profissionais da rede, que tinham já um vínculo e o conhecimento dessa política, e a entrada de novos profissionais que serão ainda capacitados para a utilização do sistema do município e também para a questão do acompanhamento dos indicadores. Então, a gente vem durante o ano passado e esse ano de 2025, capacitando 100% das equipes de atenção primária, todos os profissionais, desde o agente comunitário de saúde até todos os profissionais de nível superior, com essa nova política e com os novos indicadores. E aí, só para vocês entenderem o impacto dessa transição, na política do Previne nós tínhamos 7 indicadores, eram apenas 7. Cada indicador bem individualizado. Então, a gente, desses 7 indicadores, nós tínhamos 3 indicadores da gestante, que era a gestante realizar a primeira consulta de pré-natal até 12 semanas e fazer pelo menos 6 consultas no pré-natal, fazer o teste rápido de sífilis e HIV durante a gestação, passar por uma avaliação odontológica durante toda a gestação. Esses eram os 3 primeiros indicadores. Depois nós tínhamos o 4º indicador, que era a cobertura de prevenção de câncer de colo de útero. O 5º indicador, que era a cobertura da vacinação do menor de 1 ano, que era complementar as doses. O 6º indicador era o hipertenso, o acompanhamento do hipertenso, com consulta e aferição de pressão arterial. E o 7º indicador, que era o indicador do acompanhamento do diabético, que era a consulta também semestral e uma solicitação de hemoglobina glicada. Então, a maior crítica que é feita à política do Previne Brasil é a questão de muitos outros indicadores da atenção primária, que eram indicadores que eram acompanhados anterior a essa política, terem ficado de fora, como, por exemplo, o acompanhamento do desenvolvimento infantil, e isso aí a gente percebe que vai haver um impacto agora nessa primeira avaliação, visto que o indicador ele vai avaliar agora de 2 anos para trás. Então, se nos últimos 2 anos as equipes não acompanharam os indicadores de crescimento e desenvolvimento da criança, a gente já tem a expectativa de que esse indicador, por exemplo, a gente vai ter um impacto negativo, tá? Mas é só para vocês entenderem o contexto. Pode passar aí a primeira aqui? Então, pode passar. Então, essa portaria, que é chamada de novo financiamento, ela foi publicada lá em abril de 2024. Então, por que eu estou falando de transição? Ela foi publicada em abril de 2024, porém a primeira nota técnica que orientava como seria feito, como os indicadores iriam ser acompanhados, foi publicada em dezembro de 24, e depois as segundas, as outras notas técnicas referentes aos indicadores de qualidade, somente em maio de 2025. Então, por isso que a gente fala que a gente ainda está no período de transição e que a gente ainda não passou pela primeira avaliação do Ministério da Saúde. O que tem de diferente nessa política? Enquanto o Previne, o município só recebia o recurso
mediante os indicadores que ele alcançava, ele estabelecia uma nota teto, que era uma nota 10, e o recurso ele vinha proporcional à nota que o município tinha alcançado. Então, somente baseado em indicador de qualidade. A nova política, ela traz outros componentes. O primeiro componente é um componente fixo, que é um valor fixo para cada equipe de saúde da família. Então, este valor, a gente fala que ele é independente do resultado de qualidade daquela equipe. Só da equipe estar completa e funcionando, o município recebe, então, o recurso, né, desse componente fixo. Depois a gente passa, pode passar, Gui, para o componente, para a divisão dos componentes que a gente chama de componentes de qualidade. E eles dividiram esses componentes de qualidade, então, em 4 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão de vínculo e cuidado. Está muito relacionada, a gente vai detalhar um pouquinho ali para vocês entenderem, está muito relacionada à visita domiciliar do agente, ao cadastro do usuário, avaliação de satisfação desse usuário com o serviço. Depois a gente tem o segundo bloco, que são indicadores direcionados para a equipe de saúde da família. No terceiro bloco, indicadores direcionados para a equipe de saúde bucal. E o quarto bloco, indicadores para a equipe multiprofissional, que aqui no município a gente chama de saúde aos montes, né? São os profissionais, então, de suporte, né? De apoio, de promoção da saúde. E aí a gente faz um salto do Previne, então atenção um pouquinho, que a gente colocou um alerta lá em cima. Ó. Enquanto no Previne nós tínhamos 7 indicadores, aqui nessa nova política haverá um salto então para 21 indicadores acompanhados. Né? Isso por si só já é um impacto muito significativo para que a gente monitore essas equipes, esses dados, né? E que a gente consiga alcançar esses resultados. Já torna por si só mais complexo então o acompanhamento. Então, como eu disse para vocês, a portaria vem lá de dezembro de 2024, é a portaria SAPS 161, de 10 de dezembro de 2024, que traz para a gente o componente, o detalhamento, então, do componente de vínculo e acompanhamento territorial. Esse acompanhamento ele foi dividido em 2 dimensões, que a gente chama de dimensão cadastro, né, e a dimensão acompanhamento. Então, enquanto antes o Previne ele só avaliava lá se a gente atendeu a gestante, o hipertenso, o diabético, né? Nesse aqui, ele quer saber quem é a população que está cadastrada, se esse cadastro ele está atualizado, e o que o Ministério então vai considerar como cadastro atualizado? Aquele cadastro que houve a atualização de qualquer um dos dados do paciente nos últimos 24 meses, tá? Seja uma condição clínica, seja um número de telefone, seja o endereço desse usuário, né? Então, na primeira avaliação, o Ministério vai fazer um olhar, né, para os 24 meses anteriores, avaliar o cadastro de 100% das pessoas do município e identificar, então, se esses cadastros eles foram atualizados de alguma forma pelo agente de saúde, que é responsável pelo acompanhamento. A segunda avaliação que o Ministério vai fazer é se esse usuário, além dele estar cadastrado na equipe, se ele é realmente acompanhado. E isso traz um olhar assim, muito mais abrangente, porque lá no Previne o Ministério só acompanhava o hipertenso, o diabético, a gestante. Aqui não. Aqui é o acompanhamento de qualquer usuário do território. Então isso significa que se a equipe ela tem 3.500 pessoas na responsabilidade dela, ela precisa, durante o ano, fazer 2 contatos com cada uma dessas pessoas do território. Então, esse vai ser um usuário considerado, então, acompanhado pelo Ministério da Saúde. A avaliação, ela é sempre quadrimestral, da mesma forma que era do Previne, né? E aí, ali na avaliação, eles vão considerar, então, para termos de financiamento, de incentivo financeiro para o município, tem 3 etapas. A pessoa que é cadastrada, né, como se fosse um pré-cadastro, o cadastro daquela pessoa todo completo, mas o que vai gerar um incentivo financeiro para aquela equipe é o cadastro completo atualizado, então, nos últimos 24 meses, como eu já disse aqui. Então, o cadastro completo, ele não vai trazer incentivo financeiro para a equipe.
E tem um alerta que o Ministério coloca que todos os dados são, então, devem ser compatíveis com os dados de cadastro do paciente no CadWeb, que é o CPF e a data de nascimento, né, que são os dados prioritários. Então, precisa bater esses dados para que esse cadastro, então, seja considerado atualizado. Pode ir. E aí, quando a gente fala, então, do acompanhamento, que é o dos últimos 12 meses, independente se essa pessoa tem uma doença crônica ou não, se ela é de algum grupo de risco, o Ministério vai considerar, então, 2 contatos. Como que pode ser esse contato lá no território? Ele pode ser 2 atendimentos, ou ele pode ser um atendimento e um procedimento. Pode passar aí, só para eu dar os exemplos aqui. Só para eu dar os exemplos. Então, o paciente, ele passou, por exemplo, por uma consulta médica e também passou por uma consulta odontológica, um atendimento odontológico. Ele é acompanhado, porque ele fez 2 atendimentos com um profissional de nível superior. Ele fez uma consulta com o enfermeiro e uma avaliação com o nutricionista. Ele fez uma consulta com o enfermeiro e uma consulta com o médico dentro do período de 1 ano. Segunda possibilidade, um atendimento de profissional de nível superior e um procedimento. Uma consulta médica e uma vacina, uma consulta de enfermagem e uma aferição de pressão, uma consulta odontológica e um teste rápido, uma retirada de pontos e uma consulta médica, né? Então, são N possibilidades, mas desde que o critério sejam esses 2 atendimentos ou um atendimento mais um procedimento. Esse vai ser, então, um usuário considerado acompanhado pela equipe. O que o Ministério quer com isso? Ele quer identificar se a equipe realmente é responsável e acompanha todas as pessoas do território. Incentivar a busca ativa desses usuários que ainda não são do grupo de risco, né, para que a gente possa realmente desenvolver ações de promoção e de prevenção. Tá? Pode passar. Vem também essa novidade que é, dentro do vínculo e acompanhamento, o Ministério traz a proposta, então, de avaliação de satisfação do usuário. O que o usuário está achando do atendimento que está sendo prestado ali por aquela equipe de saúde da família ou de saúde bucal. Então, o Ministério lançou um aplicativo, que é o Meu SUS Digital. No município, a gente já fez, inclusive, uma divulgação, que está no site da Prefeitura, no Instagram, compartilhado, sendo compartilhado também, né, pelas equipes. Algumas equipes fizeram, inclusive, divulgação para colocar na recepção da unidade. E o que é a proposta inicial? É que o usuário avalie o atendimento. Inicialmente, o Ministério não vai se preocupar com o resultado dessa avaliação. Se a equipe foi mal avaliada, se ela foi muito bem avaliada. Apenas o fato do usuário fazer a avaliação, né, criar essa cultura de avaliação, já vai, então, pontuar para aquela equipe que divulgou, sensibilizou, orientou o paciente a avaliar aquele atendimento que ele recebeu. Tá certo? E aí nós vamos, então, para que a gente detalhe aqui os novos indicadores, que a gente chama de indicadores de qualidade, que são relacionados, então, à assistência prestada pela equipe. O primeiro indicador, ele é um indicador novo, que não estava previsto na política anterior, voltem aqui, chamado Indicador Mais Acesso à Atenção Primária. E aí, qual que é a proposta do Ministério? Pode passar. A proposta do Ministério com esse indicador é avaliar a proporção de demanda programada e demanda espontânea que essa equipe atende. Por quê? Porque o Ministério entende como qualidade de equipe aquela equipe que consegue fazer o cuidado continuado dos pacientes do grupo de risco, mas que também absorve a demanda espontânea, porque a gente sabe que a atenção primária ela é responsável de resolver pelo menos 85%, né, da demanda do território, e tendo então que encaminhar aí um percentual aproximado, né, de 15% dos casos, que são os casos mais graves, né, os casos mais de difícil controle, de cuidado continuado, às vezes que precisa de um atendimento especializado. Então, nesse indicador aqui, nós vamos conseguir identificar aquelas equipes que estão sobrecarregadas pela demanda aguda.
E isso a gente pode ter olhares diferentes, né? Avaliações diferentes. Pode ser uma equipe, por exemplo, que não organizou sua demanda programada, né? Ou pode ser realmente uma equipe que tem uma demanda aguda muito acima, né, do normal, dependendo da área de vulnerabilidade, do número de pessoas que aquela equipe está responsável. Então, a partir do resultado desse indicador, o Ministério entende que o município vai ter a possibilidade de avaliar a qualidade prestada, fazer as adequações necessárias, né, e garantir, então, o acompanhamento do cuidado continuado dos pacientes. Pode. É uma proporção, a proporção aproximada que o Ministério fala é de 60% do cuidado continuado com uma demanda de 40% do agudo. Como é que vai ser a nota? A gente ainda não sabe. Como que eles vão avaliar, por exemplo? Isso. E aí a gente não sabe como que o Ministério vai avaliar isso em termos de nota ou de indicador. Como é que vai vir esse resultado, por exemplo? Se essa proporção de demanda espontânea estiver muito acima da programada, se a gente vai perder, por exemplo, o recurso desse indicador. Isso ainda não ficou claro para a gente. Um é bem especificado, tem lá o que tem que ser feito. Vamos supor, a demanda espontânea, diabetes, hipertensão, o número de consultas tem que ser por ano, né? Criança, pá. Já na demanda espontânea não tem nada disso. Então não tem como saber, não tem como nem dizer assim, ó, o município não sabe. Dentro da demanda programada tem um número de atendimentos que tem que ser feito, diabetes, hipertensão, saúde da mulher, saúde da criança. Espontâneo não. É matematicamente. É livre. Então esse é um indicador, né, que a gente tem essa preocupação de como é que o Ministério vai avaliar. Mas eu acho que ele vem muito também para poder apurar o nosso olhar, para a gente identificar as equipes que estão com dificuldade. Ele vai ser um indicador que vai clarear muito isso para a gente, né? Vai dar muito uma noção da realidade daquela equipe ali. Então esse indicador ele vai avaliar os 12 meses anteriores, né? Comparando então demanda programada com demanda espontânea. Segundo indicador, que também é um indicador de muita preocupação para a gente, que eu até iniciei aqui a fala com ele, é o cuidado no desenvolvimento infantil. Ele é um indicador novo que a gente não consegue corrigir o que está para trás, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que hoje fosse um indicador novo do diabético e a gente tivesse que fazer busca de 100% dos diabéticos do território para corrigir. Se a gente fizesse um mutirão, um atendimento à noite, fizesse qualquer estratégia, a gente conseguiria melhorar esse indicador. Esse aqui não, ele vai ter uma melhora progressiva, porque ele vai avaliar de 2 anos para trás. Então aquela criança que não fez a consulta lá com 2 meses, que hoje está com 1 ano, eu não tenho como recuperar. Eu não tenho como correr atrás desse indicador, né? É um indicador que a gente começa a acompanhar de agora para frente. Então a gente já tem a expectativa de que esse será um indicador com talvez o resultado mais difícil para a atenção primária aqui. Ele vem então para trabalhar a puericultura, que é o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 2 anos. E aí lembra que eu falei com vocês que lá no Previne a gente tinha 7 indicadores, cada um era assim, ó, diabético, hipertenso, né? Aqui não, aqui na política nova, para cada indicador, que eu já falei com vocês lá que a gente migrou para 21 indicadores, nesse aqui, cada indicador, eles chamam de boas práticas. Então, dentro do indicador de desenvolvimento infantil, que é 1, nós temos as seguintes boas práticas, para que essa criança seja considerada, então, de fato, acompanhada dentro do crescimento e desenvolvimento. Ele precisa ter realizado a primeira consulta presencial pelo médico ou pelo enfermeiro até 30 dias de vida, isso vale 20 pontos. Pelo menos 9 consultas presenciais ou remotas de acompanhamento, né, pelo médico ou enfermeiro nos últimos 2 anos. Pelo menos 9 registros de peso e altura até os 2 anos de vida, também são 20 pontos. Pode ir. Pelo menos 2 visitas do agente comunitário de saúde, sendo que a primeira tem que ser até 30 dias de vida
e a segunda até 6 meses de vida. Essa boa prática também vale 20 pontos. E ter sido vacinada contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, hemófilos influenza tipo B, poliomielite, sarampo, cachumba e rubéola, com todas as doses recomendadas, também equivale a 20 pontos. Então, só para vocês entenderem, assim, viram que aquilo que ficou para trás de consulta, de acompanhamento dos meses anteriores, não é possível que a gente faça uma estratégia para poder tentar, né, cobrir esse indicador. Então, ele é um indicador que ele vai ser gradativo, né? O aumento dele vai ser gradativo conforme o acompanhamento dessas crianças de 2 anos aí para frente. E é um indicador que a gente tem uma expectativa de dificuldade pela questão do acompanhamento das vacinas. A gente sabe que a cobertura vacinal no país inteiro, né, teve uma queda. O Brasil voltou então para a lista dos países com o menor índice de vacinação, né? A gente nunca esteve num patamar de tanta dificuldade de cobertura vacinal. Então a gente sabe que vai ser um indicador de muito desafio para a atenção primária, esse indicador do acompanhamento da criança. Pode passar. Indicador da gestante e puérpera. Falei para vocês que lá no Previne a gente tinha 3 indicadores da gestante. Primeira consulta até 12 semanas, 6 consultas durante o pré-natal, uma avaliação odontológica e um teste rápido de sífilis e HIV durante a gestação. E aí a gente vê então, pode passar, né, com a qualificação do pré-natal, né, da gestante, aliada à qualificação do atendimento da puérpera também, ele deixa de ser um indicador então direcionado somente para a gestante e avalia também o puerpério, que vai até 42 dias após o parto. E aí a gente sai lá daqueles 3 indicadores para as seguintes boas práticas. Mantém a primeira consulta até 12 semanas, que a gente já tinha lá. O índice de 6 consultas, ele aumenta para 7 consultas no pré-natal. 7 registros de pressão arterial. 7 registros, então, simultâneos de peso e altura. O que significa, então, simultâneo? Eu não posso fazer o pré-natal dela e pedir ela para ir lá no técnico de enfermagem fazer uma pré-consulta, pesar e medir. Faz parte do atendimento do profissional e precisa estar, né, precisa ser realizado dentro daquele atendimento ali, para que o atendimento seja então completo, né? O que o Ministério quer com isso? O Ministério quer qualificar ainda mais o pré-natal que é realizado pelo profissional da atenção primária. Ter pelo menos 3 visitas domiciliares do agente comunitário durante a gestação. Ter uma dose de DTPA a partir da 20ª semana de gestação. O teste rápido, que era um durante a gestação lá no Previne, aqui passa a ser feito no 1º e no 3º trimestre, né? Ser repetido no 3º trimestre de gestação. Pode ir. Pelo menos uma consulta presencial ou remota, então, no período puerperal, que é até os 42 dias após o parto. Uma visita domiciliar do agente comunitário de saúde também no puerpério e mantém a avaliação odontológica. Então, nós saímos lá no indicador da gestante, que tinha 3 tópicos, para um indicador que vai para 11 boas práticas, né, dentro do acompanhamento da gestante. Indicador da pessoa com diabetes. Pode passar. O que muda lá no diabético, né? Pode passar aqui. Lá no indicador anterior, a gente fazia uma consulta a cada 6 meses e tinha a solicitação do exame de hemoglobina glicada, que é considerado padrão ouro, né, pelo Ministério da Saúde, para o acompanhamento, então, da glicemia dos pacientes. Aqui, nessa nova política, a gente passa a ter uma consulta presencial, que seja com médico ou enfermeiro, também a cada 6 meses. Uma aferição da pressão arterial é uma novidade, enquanto o indicador anterior, ele cobrava a aferição da pressão arterial para aquela pessoa que era sabidamente hipertensa, e o Ministério agora traz a aferição da pressão como obrigatória para o paciente diabético. E a gente sabe que isso está muito ligado, que a maioria dos pacientes tem as 2 condições concomitantes, então é uma forma também de rastrear, melhorar o diagnóstico desses pacientes, né, de forma precoce. Volta aí, primeiro. Não, eu não terminei.
um registro, então, da pressão arterial e 2 visitas do agente com intervalo mínimo de 30 dias dentro desses 12 meses. Um registro de peso e altura também simultâneo no último ano. E a hemoglobina glicada, que na política anterior era só solicitar, aqui vai ser considerada a solicitada, a avaliada também vai contar com o resultado. Então, se esse paciente ele já veio com o resultado de exame, seja de um outro profissional, seja de um especialista, de alguma forma, e ele trouxe esse resultado e o médico ou o enfermeiro da equipe acompanharam, ele também vai contar ponto para aquela avaliação ali. E a avaliação dos pés realizada nos últimos 12 meses, né? Então, nós estamos fazendo, inclusive, capacitação dos profissionais, mutirão de avaliação dos pés, né? Porque a gente sabe que, na rotina, o paciente hipertenso e diabético é o que mais procura a unidade, é o que mais faz o acompanhamento. Mas a rotina de avaliação dos pés, às vezes, ela fica, né, de lado. Então, a gente está investindo também na capacitação, no alinhamento, no treinamento dos profissionais e nas ações de promoção de mutirão para que a gente faça essa avaliação dos pés desses usuários. O indicador do hipertenso, ele vem também como uma avaliação semestral, igual a gente já tinha no indicador anterior. Pode passar. Desde que seja pelo médico ou enfermeiro nos últimos 6 meses, mantém a aferição da pressão arterial, também a cada 6 meses, entra com 2 visitas domiciliares do agente comunitário, com intervalo mínimo de 30 dias, um registro também de peso e altura nos últimos 12 meses. Então, ele entrou mais foi a visita e o registro de peso e altura, né? A gente já tinha a consulta e a aferição do PA. Um indicador novo, né? Cuidado com a pessoa idosa, também não havia. Então, todos os usuários acima de 60 anos, eles entram nesse indicador. E aí a gente vai detalhar aqui as boas práticas, que é a primeira consulta presencial ou remota pelo enfermeiro nos últimos 12 meses, pelo menos 2 registros simultâneos, olha lá, ainda coloca a observação assim, ó, no mesmo dia, de peso e de altura, para avaliação antropométrica, então, nos últimos 12 meses. A ideia é acompanhar realmente, né, idosos com perda de peso, né, com alterações nutricionais. Passar. 2 visitas do agente comunitário com intervalo de 30 dias e a vacinação contra a influenza com uma dose nos últimos 12 meses. Esse ano também nós tivemos uma baixa cobertura vacinal, não me recordo aqui um percentual, mas quando a gente estava chegando ao final da campanha, a gente estava ainda com menos de 60% de cobertura dos idosos, né, com uma resistência deste público de vacinar, e a gente percebe essa redução ao longo dos anos, né, os idosos cada vez mais estão resistentes, e a gente tem investido em estratégias de busca ativa, de orientação, de sensibilização. Cuidado, então, na prevenção da mulher. Ele deixa de ser aquele indicador que avaliava só a prevenção de câncer de colo uterino e traz aí, dentro das boas práticas, o acompanhamento de adolescentes, né, crianças de 9, no sexo feminino, de 9 até 69 anos. Enquanto a gente acompanhava lá atrás a coleta de prevenção de câncer de colo uterino, que era de 25 a 64, houve uma ampliação da faixa etária do sexo feminino e uma ampliação, então, das boas práticas. Enquanto lá eu fazia só a coleta de PCC1, a gente traz aqui pelo menos um exame de rastreamento de câncer de colo uterino nos últimos 36 meses, mantém a política anterior, né? E aí entra as novas práticas. Crianças e adolescentes do sexo feminino, na faixa etária de 9 a 14 anos, eles vão avaliar, então, pelo menos uma dose da vacinação HPV. Também outro desafio enorme, a aceitação da vacina do HPV pelo adolescente. Também há uma resistência muito grande dos pais e dos próprios adolescentes nessa vacinação. E uma baixa cobertura, não só aqui no município, né, mas a nível do país, foi observado isso. Adolescentes
sexo feminino e mulheres, né, na faixa etária de 14 a 69 anos, será avaliado atendimento presencial ou remoto sobre a atenção sexual e reprodutiva, o antigo, né, planejamento familiar, que o Previne então não cobrava como indicador, ele volta então aqui como um indicador prioritário, né, para o acompanhamento da prevenção, de orientação, de promoção da saúde e de conhecimento então dos métodos contraceptivos por essa população. E entra um indicador, né, que a gente sempre esperou, mulheres de 50 a 69 anos, com pelo menos um exame de rastreamento para câncer de mama. E aí veio uma surpresa para a gente, que esse indicador ele é novo, ele é de maio desse ano, e esse mês ainda passado, setembro, foi publicado pelo Ministério da Saúde a ampliação da faixa etária de rastreamento das mulheres a partir de 40 anos. Então, mulheres de 40 a 49 anos, elas entram na faixa etária de rastreamento, mas como uma indicação de avaliação de risco-benefício. Então, nós não estamos orientados a fazer busca ativa dessas mulheres de 40 a 49 anos. A busca ativa e o monitoramento continua sendo de 50 a 69 anos, e as mulheres na faixa etária de 40 a 49, que buscarem por demanda espontânea, né, o atendimento e o rastreamento do câncer de mama, o profissional médico e enfermeiro vão avaliar, discutir de forma conjunta com aquela mulher o risco e o benefício, né, dela fazer ou não esse exame, o histórico familiar, né, todas as condições individuais daquela mulher e tomar uma decisão conjunta se há necessidade ou não, né, de executar esse exame de rastreamento nessa faixa etária que ela está. Vem então aí os indicadores da política de promoção da saúde, que é o indicador da EMULT, o nosso Saúde aos Montes. O nosso primeiro indicador é a média de atendimentos da população pela equipe multiprofissional. Então, daquelas pessoas que a gente tem cadastrada lá na equipe, quantas pessoas tiveram acesso ao atendimento multiprofissional, seja com o educador físico, seja com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com o psicólogo, né, com esses profissionais de apoio, seja um acompanhamento nutricional, seja uma prática integrativa, uma auriculoterapia, uma ventosa, qualquer acesso que ele teve de promoção da saúde com essa equipe multiprofissional será avaliado por esse indicador ali, né, de acesso pontual e contínuo da população vinculada ali no território. E a ação propriamente dita interprofissional. O que significa essa ação interprofissional? É realmente a interação desses profissionais de saúde da família com os profissionais da EMULT, né, das demais profissões, para um atendimento compartilhado, um atendimento com um olhar integrado para aquele usuário ali, né? Então, eles vão avaliar esses atendimentos conjuntos. Então, durante o atendimento médico, por exemplo, houve a necessidade de discussão do caso, do compartilhamento do cuidado daquele usuário de cuidado continuado com algum dos profissionais da EMULT. Então, a meta ali é o número de ações compartilhadas realizadas pela EMULT, né, dentro do território que ela está cadastrada. E aí nós vamos falar um pouquinho dos indicadores de saúde bucal, né? Então, vem o primeiro indicador, que é a primeira consulta odontológica programada. Então, o Ministério vai avaliar o acesso dessa população ao atendimento odontológico, à equipe de saúde bucal ali no território. Lembrando que tem uma informação muito importante para a gente colocar, que nós não temos no município uma equipe de saúde bucal em todas as equipes de saúde da família, né? E o que é feito nesses territórios é o compartilhamento com a equipe vizinha mais próxima. Existe uma divisão, um compartilhamento para que aquele usuário do território ele não fique sem acesso ao atendimento de saúde bucal. E por que isso acontece? A gente sabe que em muitas unidades, devido à estrutura física, né, a própria condição daquele local onde a equipe está abrigada, não comporta a implantação, né, de um equipamento odontológico. Às vezes é um território de alta vulnerabilidade, e o imóvel que a gente consegue, né, para fazer a locação para o funcionamento da equipe, ele é um imóvel que não tem muitos cômodos, não tem muitos quartos, então a gente às vezes não consegue ampliar essa equipe de
bucal. Então, essa população, ela é referenciada para a equipe vizinha mais próxima, né? E é feito esse acompanhamento da mesma forma, com os mesmos critérios, os mesmos cuidados. Então, a primeira consulta, pode passar aí, permite avaliar, então, se a equipe tem organizado o seu processo de trabalho, né? E tem conseguido ofertar o acesso de saúde bucal para a população ali. O indicador também vai ser avaliado nos últimos 12 meses e o parâmetro do Ministério, na fala, como é que eles colocam? O parâmetro, a polaridade. Quanto maior o resultado, melhor é esse indicador. E aí eu deixei para falar aqui de propósito, porque nos slides anteriores estava bem pequenininho, não dava para vocês enxergarem, mas em cada indicador, seja os da saúde da família, seja o da equipe multi ou da saúde bucal, o Ministério estabeleceu um parâmetro de pontuação. A equipe que alcançar nota menor do que 1 será considerada regular no resultado daquele indicador. A equipe que alcançar maior que 1 e menor que 3, suficiente. Bom, maior que 3, menor do que 5. E ótimo, maior do que 5. É claro que esse aqui, ele é o resultado deste indicador. Vocês vão ver que a proporção dos outros indicadores são diferentes, né? O valor é diferente do indicador, mas a graduação é a mesma. Sempre é regular, suficiente, bom e ótimo. Então, cada equipe do município, das nossas mais de 170 equipes, receberão do Ministério o resultado avaliando, por exemplo, equipe 1, o resultado dela no indicador de mais acesso foi regular, suficiente, bom ou ótimo, né? Então, para cada indicador vai ter esse resultado explicitado. O segundo indicador da saúde bucal é o tratamento concluído pela equipe. Pode ir. Então, o que o Ministério quer garantir aí? Que aquele usuário que teve o acesso, que fez a primeira consulta, que fez toda a avaliação, que ele então cumpriu o seu atendimento, que todos os procedimentos que aquele paciente precisava foram realizados. Então a gente entende que é como se o paciente tivesse uma alta da avaliação, né, do acompanhamento odontológico. Então é chamado de tratamento concluído, né? Primeiro tratamento concluído. Também com a polaridade de quanto maior, melhor esse indicador. Volta aí, Gui. Só para vocês entenderem, está vendo que lá no primeiro indicador, que era a primeira consulta, era 1, entre 1 e 3, ali já é o menor do que 25, entre 25 e 50, entre 50 e 75, ou entre 75 e 100. Então essa numeração vai variar, mas a graduação regular, suficiente, bom e ótimo, ela permanece em todos os indicadores. Taxa de exodontia por equipe, esse aí é um indicador que ele vem ao contrário, né? Então, passa aí, Gui. Quanto menor essa taxa, melhor então é a avaliação da equipe, né? Se eu estou fazendo a exodontia, significa que eu não consegui tratar aquele dente. Então, quanto menos extração eu faço, melhor é o resultado e o acompanhamento daquela equipe de saúde bucal com seus usuários. Também a mesma graduação. Pode passar. Escovação supervisionada, que a gente também já tinha, né, no outro indicador, já acompanhava, já é uma rotina das equipes de saúde da família, que é a escovação supervisionada na faixa etária escolar entre 6 a 12 anos. E a gente faz essas escovações, né, em parceria com as escolas, né, utilizando aí a política de saúde na escola também, mostrar ter um resultado positivo e significativo aí nesse indicador. Também com a polaridade, quanto maior, melhor. Então, quanto maior o número de crianças da faixa etária de 6 a 12 anos que participaram da escovação supervisionada, melhor o resultado daquela equipe. Indicador de procedimentos odontológicos preventivos por equipe de saúde bucal. Também nesse mesmo sentido, né? Então, eu avalio a taxa de exodontia. Se ela é uma taxa baixa, significa então que aquela equipe está ofertando ali os cuidados odontológicos preventivos em maior quantidade, ofertando maior acesso para esse usuário. Também com a polaridade, quanto maior, melhor, né, o número total de procedimentos individuais registrado então por cada equipe de saúde bucal. Tratamento restaurador atraumático por equipe
saúde bucal também é um indicador quanto maior, melhor, né? Então, quanto mais simples é o procedimento, né? Quanto mais rápido eu faço, né? Quanto mais precoce eu faço aquele atendimento, aquele procedimento, eu evito que lá na frente eu tenha uma taxa de exodontia maior ou uma qualidade da saúde bucal de forma ruim. Então, quanto maior, melhor. Então, o número total de procedimento restaurador atraumático realizado, então, pelo cirurgião dentista. Pessoal, esses são os novos indicadores, né? A gente chama de novos indicadores, de nova política de atenção primária. Acho que deu para perceber o quanto ele ficou mais complexo do que a política anterior, que é a política que a gente tinha, né? Trabalhava 7 indicadores. E a nossa preocupação, então, com esse resultado, com esse acompanhamento, de forma individualizada. Então, a gente vem trabalhando com as equipes desde o ano passado, desde a liberação da primeira nota, né, da primeira portaria. A gente vem acompanhando, sensibilizando, fazendo treinamento, capacitações, fazendo reuniões para discutir realmente os indicadores, discutir quais as estratégias seriam mais significativas para que a gente tenha resultados positivos. E aí a gente queria, né, agradecer a vocês a oportunidade de apresentar, de trazer esse detalhamento para que vocês realmente tenham conhecimento, né? Às vezes as pessoas têm o costume de falar assim que a atenção primária é muito simples, é o mais simples, né? Mas quando a gente aprofunda, a gente vê realmente a qualidade que o Ministério quer que aquela equipe oferte para os seus usuários, né? A qualidade, a riqueza de detalhes, de acompanhamento, a gente entende a complexidade do nosso serviço, né? Queria deixar livre para perguntas, para dúvidas. Tem algumas, talvez, se eu não conseguir responder, vou pedir a ajuda dos universitários, porque às vezes quem está no sistema e utiliza no dia a dia, às vezes sabe esclarecer um pouquinho mais. Mas eu estou à disposição, o Gui está à disposição, a equipe de apoio também está aí para poder, né, esclarecer as dúvidas se vocês tiverem. Muito obrigada. Queria agradecer pela apresentação, foi muito clara, né? Muito clara a apresentação, né? E eu vou abrir aos conselheiros que têm interesse em fazer perguntas, questionamentos, sugestões, comentários, elogios, pode ir à vontade. Cláudio, primeiro. Boa tarde a todos, pessoal que está na plateia, sejam bem-vindos aos conselheiros, à mesa em nome do presidente Fábio. Boa tarde a todos aqui, parabenizar a Branda pela apresentação dela. Tem muitas dúvidas que a gente que conhece um pouquinho de saúde da família e convive, quando a gente recebeu logo de imediato essa portaria, a gente começou a ler ela, e aí a gente começou a comparar, né? Aquilo que realmente o município vem fazendo com saúde da família, aquilo que os indicadores vai cobrar a partir de janeiro. E aí a gente percebeu que existe uma adaptação que tem que ser feita, porque senão os indicadores vão ser alcançados. E aí requer perda de recursos, porque o Ministério da Saúde importa recursos para isso. Mas, dando na apresentação dela, mostrou a mesma preocupação que a gente, quando lê pela primeira vez, a gente já faz em paralelo. E se a gente, levando em consideração isso, a gente viu também a importância de não só muitos claros, ficar atento aos novos indicadores, como a gente criou também um projeto, estou falando nós, enfermeiros que estamos trabalhando junto ao sindicato e ao Conselho Regional de Enfermagem, a necessidade também de criar uma equipe para dar treinamento à região norte, né? E a gente criou um projeto nesse sentido. Então, a partir do ano que vem também, vai ter essa oportunidade de ir para os outros municípios, falar um pouco de indicadores, dar um exemplo positivo aqui de muitos lados, que a gente utiliza muito também quando a gente está nessas regiões, e poder ajudar os municípios a poder evoluir. Nesse sentido, tem algumas questões, alguns questionamentos do município de Montes Claros que é pertinente a gente levantar, principalmente nesse momento, né? Se a gente pegar a população
2.000 pessoas, né, cadastradas na saúde da família, e aí a gente fazendo um cálculo rápido, a própria portaria ela pede que essa população tenha, né, atendimento, vamos supor, 2 vezes ao ano. Aí já gera 2.000 pessoas, 4.000 atendimentos do ano. A equipe que tem essa população, ela tem que fazer esse atendimento. Isso gera, por vez, tem 334 atendimentos, como consulta, né? Consulta individual para cada um. E aí, quando a gente pega os parâmetros de 40% para demanda espontânea, não é isso? 40% de demanda espontânea. E 60% para o cuidado continuado. E aí, Fábio, vem aquela preocupação que você levantou aqui. Porque no cuidado continuado, a gente tem lá as metas de pressão arterial, diabetes, saúde mental. Se o menino não está mas a gente leva a consideração porque ele não está na resolução lá na nova norma do Ministério da Saúde, para a atenção primária, mas o município aderiu e tem que levar em consideração, porque a atenção primária tem que fazer esses atendimentos, né? Então, a saúde mental, saúde do idoso, gestante, a puericultura e a saúde da mulher. Então, esses atendimentos, eles estão bem descritos dentro da portaria, né? Aí você tem lá hipertenso, 2 consultas a ano, diabetes, 2 consultas a ano, idoso, 1 consulta ao ano, criança menor de 2 anos, 9 consultas, mulheres de 14 a 69 anos, 1 consulta a ano, e aí vai. E aí só vai acumulando as obrigações que o município tem que ir, e a coleta do PCCU para a coleta cada 3 anos, né? E aí tem as obrigações que o município tem que fazer, e isso aí não tem jeito, tem que ser feito dessa forma. Só que quando a gente vai lá para os indicadores, os atendimentos da demanda espontânea, muitas das vezes, e aí eu percebi na hora que eu estava apresentando, muitas vezes a gente pega essa demanda espontânea, a gente já coloca como se fosse uma consulta individual. E o próprio manual já, isso me passou, mas você apresentou, ele estava lá. Demanda espontânea é acolhimento, é orientação, né? É escuta, né? A consulta a dia, ela entra como demanda espontânea, mas ela é uma consulta dentro dessas outras ações que a gente pode jogar lá nos 40% como demanda espontânea. E o atendimento de urgência. Então não é 40% de se levantar demanda de atendimento individual para demanda espontânea. Isso aí tranquiliza um pouco. Por quê? Porque a maioria das unidades de saúde da família do município, aí vai ter um trabalho agora para fazer até janeiro, né? E eu sei que a coordenação de saúde da família está atenta a isso, que é levantar a sua população, diabético, hipertenso, gestante, saber onde é que estão essas pessoas, se estão sendo atendidas, se não estão, aí já tem que fazer, porque tem que atender esses indicadores, e aí tem esse trabalho todo para fazer. E aí a gente tem que levar em consideração também, e aí, mas agora eu vou só deixar para depois Dani poder responder, né? Quando se encerrar, como fica o acolhimento nas unidades, né? Depois que a gente conhece já como é que vai ser agora os nossos indicadores. E aí eu estou falando da triagem, né? Eu estou falando do atendimento médico, né? Da consulta médica, porque as unidades deixam turno para poder fazer esse tipo de atendimento. A gente tem que lembrar também que tem um turno para poder fazer renovação de receita, fazer o CIAP, isso aí tem que levar em consideração. E os prontos atendimentos do município vão assumir o papel que é essa retaguarda à saúde da família, né? A gente tem que começar a cobrar do atendimento essa retaguarda à saúde da família, porque o saúde da família vai ter muito o que fazer e vai ter que prestar conta do que faz. E aí o pronto atendimento está pronto também para poder dar essa resposta, porque não adianta muitas das vezes chegar os pacientes lá, que o saúde da família vai estar sobrecarregado com suas funções e mandar de volta para a estratégia da família, né? Eu acho que aí a gente tem que pensar como é que vai lidar daqui para frente com o pronto atendimento. E essas as questionamentos que eu tenho, e parabenizar pela apresentação, foi minha iniciativa, e agradecer a paciência de todos. Obrigado. Passar a palavra para a consideração.
Então, Cláudio, obrigada pelas considerações. Tudo isso que você falou, é o que a gente realmente conclui, que vai ser um desafio para a gente, com todos esses detalhes que a gente vai ter que passar a monitorar e passar a acompanhar. É claro que isso, a primeira avaliação que o Ministério fizer, ele vai dar um diagnóstico para a gente das nossas equipes e vai permitir que o município consiga adequar, organizar seus processos de trabalho para atender determinadas necessidades. A gente sabe que em alguns lugares, por exemplo, pode ser necessário talvez repetir uma equipe, pode ser necessário fazer uma reavaliação do território de acompanhamento, Então isso tudo a gente vai acompanhar, mas mediante também o primeiro resultado que ainda vai chegar. A gente sabe da dificuldade do acompanhamento dos pacientes com queixa aguda dentro das portas hospitalares, mas a gente sabe também da cultura das pessoas de às vezes procurar a porta, às vezes por uma demanda muito simples, E que às vezes a equipe de atenção primária, a equipe de saúde da família, ela não consegue absorver naquele momento e oferece, oferta o cuidado, às vezes no turno, no contraturno ou no dia seguinte de manhã. E muitas vezes esse usuário ele não aceita esse atendimento. Então ele acaba buscando um atendimento num local que não é adequado. Então passa também por essa questão de sensibilização da população, de educação de saúde mesmo, que é um papel nosso dentro do SUS de continuar fazendo o tempo todo. Mas a gente sabe que a gente vai ter sim essas dificuldades, a gente está atento a isso, a gente está preocupado com isso, está tentando se preparar, se organizar para poder minimizar esse impacto. Sabemos também que se você for fazer esse cálculo que você fez, a gente já sentou para fazer isso, pegar uma população média de 2.500 pessoas a 3.000, e a gente fazer esse cálculo, se eu pegar todos os hipertensos, ver quantos eu tenho que atender, todos os diabetes, todas as gestantes, cumprir todo o ritual de acompanhamento e cuidado continuado de 100% dos meus usuários no território, a gente sabe que a gente não vai conseguir. Mas a gente sabe também que tem muitos usuários que procuram atendimento em outros serviços, que tem às vezes uma rede suplementar, Então a gente sabe que também esse usuário não procura 100% também só atenção primária. Diferente das áreas vulneráveis, onde o usuário só tem o acesso através do serviço SUS. E isso a gente já adiantou, eu falo que a gente saiu muito na frente disso aí, quando a gente fez no ano passado uma revisão e ampliação de mais de 25 equipes, garantindo então que todas as equipes em territórios vulneráveis, a gente tivesse uma população aproximada de 2.000 pessoas, já pensando nesse cuidado continuado mais próximo. Então hoje, se a gente for avaliar as equipes dos territórios vulneráveis, a grande maioria está com população de 1.900 a 2.000 e pouquinho, menos sempre de 2.500. As rurais com 1.500, 1.600, 1.700 pessoas, Mas a gente sabe que a gente ainda tem a realidade de algumas equipes do município, de condições um pouco melhor, financeira, de estrutura, de bairro, de condição socioeconômica desses usuários, onde a gente tem uma população um pouco maior do que isso, que está dentro do parâmetro esperado pelo Ministério, mas que a gente sabe que talvez vai impactar nesse resultado. Então a gente espera que esse primeiro resultado ele dê esse norte mais específico para a gente, além daquilo que a gente já consegue enxergar do resultado e que a gente tem feito, para que a gente possa, após o primeiro resultado, também desenvolver outras estratégias de melhoria. Lembrando que quando a gente fez a primeira avaliação do Previne, Montes Claros tinha uma nota próxima de 3, E nós chegamos à avaliação, às últimas avaliações, com nota próxima de 10, Então, o que a gente fala, isso é em termos assim, gradativo, é um trabalho um dia após o outro, de melhoria dos processos, de capacitação, de educação, e a gente vai avançando aí aos pouquinhos, sempre em parceria com as equipes, com o conselho e com a comunidade. Mais algum conselheiro? Márcio? Vai esclarecer? Eu peguei a população de 2.000 pessoas. Mas eu estou ansioso para saber os resultados do município, porque, como eu disse antes, tem um projeto aí, provavelmente a gente vai dar treinamento.
Dani, tinha durante a sua apresentação, eu fui fazendo alguns questionamentos com o João aqui, né? Ele já foi me esclarecendo alguns pontos, mas é importante que a partir de janeiro começa os indicadores, não é isso? Na verdade, começa a avaliação oficial. A partir de janeiro. Vocês já fizeram uma prévia desses indicadores no cenário atual, ou como é que está a situação nos lados, se fosse aplicar os indicadores agora? E como é que vão estar dentro do RDTA também? Tá? Lá no RDTA, nós já justificamos a questão da suspensão dos indicadores do Previne, pedindo a retirada e a substituição pelos novos indicadores dessa política, com detalhamento. Porém, a gente não consegue parametrizar assim, o valor como que vai ser avaliado. Por exemplo, quando o indicador ali fala das boas práticas, que ele dá uma pontuação para cada um, né? Então, por exemplo, 20 pontos, 9 pontos, a gente ainda não tem essa noção de como que será esse percentual, como é que vai ser esse resultado no final, como é que vai ser o percentual financeiro para aquele indicador, né? Como é que vai ser o peso disso. Então, a gente não consegue detalhar. Então, a gente colocou, baseado nesse primeiro parâmetro, que é o regular, suficiente, bom e ótimo, mas já está previsto lá na justificativa do RDTA. E a nossa maior dificuldade realmente é monitorar, porque dentro do sistema nós não temos nenhum relatório que é capaz de buscar todos esses dados e avaliar. Dona Maria, hipertensa, atingiu todas essas boas práticas. Maria, gestante, cumpriu as 11 boas práticas. Então a gente precisa de cada indicador avaliar item por item. A equipe de apoio, junto com as equipes, tem avaliado, por exemplo, a gestante avalia só o teste rápido, depois avalia só as consultas, depois avalia só. Então, isso gerou para a gente uma dificuldade muito grande de monitoramento. E é uma das outras, né, das preocupações que eu citei aqui no início, que é a questão da dificuldade de monitoramento. Então, se vocês pensarem que eu tenho lá 170 equipes e que eu tenho, né, que eu tinha na política anterior 7 indicadores, nós avaliávamos de forma semanal na política anterior quase 1000 relatórios. Então, toda semana a equipe de apoio sentava e baixava assim, ó, indicador 1, consulta de gestante, das 170 equipes, como é que está o resultado? Quem foi a gestante que não atendeu? Por que ele não atendeu? Depois fazia de novo das 170 do indicador 2. Então agora nós temos 170 vezes 21 indicadores, um indicador que tem 11 boas práticas. E nós estamos fazendo um trabalho em parceria com a empresa Viver, que é a empresa de informatização, que ainda também não conseguiu criar um relatório que puxe isso de forma automática no sistema. Então a gente realmente não tem, eu não posso dizer para vocês que a gente tem assim um parâmetro, eu consigo avaliar o resultado de muitos lados hoje. A gente consegue avaliar de forma mais próxima o hipertenso, o diabético e a gestante, porque eram os indicadores anteriores, né? E a vacina, que a gente tinha já relatórios mais próximos disso, e acabou que o que acrescentou a mais foi visita, peso e altura, alguns outros dados. Mas, por exemplo, o indicador da pessoa idosa, não existe um relatório no município, o mais acesso, não existe um relatório, o desenvolvimento infantil, né, que é o que eu acho que a gente vai ter maior dificuldade, que na época do Previne, por exemplo, o indicador que a gente teve maior dificuldade de alcançar foi o de prevenção de câncer de colo uterino. Por quê? Porque ele é um indicador que olhava 3 anos para trás. Então, aquilo que ele tinha começado a acompanhar aqui, eu não conseguia correr atrás. Eu não conseguia atender aquilo que ficou para trás, que é o que eu expliquei aqui. Se hoje falar assim, o indicador novo de diabético é uma consulta e uma aferição de PA, a gente vai lá, puxa a lista dos diabéticos, vamos fazer um mutirão, vamos atender todos os diabéticos essa semana, a gente consegue levantar um indicador. Mas o indicador, por exemplo, da puericultura, eu não consigo, porque aquela consulta que a criança perdeu, que era a primeira consulta até 30 dias de vida, as 9 consultas dentro dos 2 anos, ela já perdeu. Então a gente já sabe, a gente já tem a expectativa
de que esse indicador não será um indicador positivo. E a gente acredita, inclusive, que não só em Montes Claros, porque o indicador de desenvolvimento infantil, ele foi talvez a maior crítica da prevenção, da política do Previne, né? Porque era uma rotina das equipes de atenção primária. Os pais falavam assim: eu não vou levar meu filho para fazer o CD, que era, né, aquela fala popular de acompanhar o crescimento e desenvolvimento. Isso se perdeu, não só pela política, mas pela questão da pandemia, de outras questões que a gente teve aí ao longo desses últimos 5 anos. E que é aí o nosso maior desafio de resgate aí na atenção primária. Tá? João. Pessoal, boa tarde. Quero agradecer pela apresentação, cumprimentar a mesa, do nosso presidente Fábio. Também cumprimentar os conselheiros e conselheiras, os colegas que trabalham presentes hoje. Eu achei que a apresentação foi muito boa, né? Deu para a gente uma noção dos indicadores. Eu já conhecia o conteúdo, a gente já veio discutindo essas questões dos indicadores. Queria falar também que a gente já fez, né, um alinhamento prévio na secretaria, estudamos os indicadores, já fizemos reunião com as equipes, de 100% das equipes do território, então a gente já avançou bastante. Eu vejo que hoje foi o momento de apresentar para vocês. Nós estamos num momento assim, gente, é como se fosse esperando o Ministério dar uma diretriz para a gente começar a realmente debruçar em cima disso. Daniel falou para vocês sobre a questão de que a gente precisa que o Ministério dê a primeira avaliação. Realmente a gente recebeu uma avaliação, Cláudio, no e-gestor, e é como se fosse dado que não batesse muito com que o município já tinha de informação. A gente achou que o Ministério vai rever mesmo isso. E quando a gente realmente tiver uma primeira avaliação com algumas informações que nos dê mais, né, informação para trabalhar, aí a gente vai realmente conseguir visualizar o nosso cenário. Lá no e-gestor, os melhores indicadores que a gente tinha eram os de EMUT, da última vez que a gente olhou, sabe? Mas a gente viu que os indicadores da APS, eles hoje estão sendo uma crescente de realmente tentar aferir qualidade na atenção primária, né? Existia uma crítica ao Previne, de que o Previne ele não avaliava a qualidade da assistência na atenção primária, sabe? E com o tempo os municípios pegaram a forma de trabalhar o dado de forma que ficou meio que no automático. Os municípios, sabe, cumprir esses dados do Previne. Não era só aqui em Minas, não, no Brasil inteiro, sabe? Tanto que nas últimas avaliações existiam pouquíssimos municípios que tinham nota menos que 9,5, nota, né, abaixo de 9, não tinha, era tudo para cima, quase todo mundo com 10. E agora a gente realmente tem um desafio muito grande. Vocês viram que os indicadores, para cada indicador você tem várias dimensões de qualidade que você deve, né, cumprir para que você consiga atingir o indicador. Mas a gente tem também uma nova realidade. O Ministério não vai colocar indicador 0% ou 100%, né? Então a gente tem as gradações. Eu acho que o município vai ter condições de trabalhar para aqueles que ele não tiver, né, um bom índice, vamos dizer, no início, trabalhar para melhorar isso. E o Ministério também já sinalizou que não vai querer prejudicar os municípios. Então a gente vai ter uma possibilidade de trabalhar bem, sabe? Na CIT já foram muito acaloradas as discussões, porque o Ministério propôs uma mudança de política já, né, no início do mandato do atual governo, e aí na CIT foi bem discutido e o Ministério colocou que queria mudar logo, porque queria logo uma mudança de prática, mas que não iria prejudicar os municípios. Então a gente vai ter um período de transição com mais tranquilidade, sabe? Eu acho que a gente vai ter tempo para trabalhar. E aí, quando o Ministério dá para a gente a métrica de como ele vai alocar o recurso financeiro em cada um dos indicadores e colocar dentro das gradações, né, por exemplo, 80% é para pagar tanto do indicador, aí a gente vai ter condições de realmente começar a trabalhar em cima, tá? Então eu acho que a gente tem tempo, é um desafio grande, mas a gente tem tempo e eu acho que a gente tem condições sim de se organizar
e realmente fazer uma mudança de prática. Vocês entenderam que os indicadores, eles induzem uma prática, né, na atenção primária. Então, o nosso desafio é isso, induzir essa prática positiva em direção à qualidade. Então, fazer os indicadores. Cláudio. Para quem trabalha no primário, saúde da família do município, não é estranho isso. O problema todo é que o ano cobrado no indicador com resultado. Cláudio, está sendo gravado no microfone, repita. Não há? Um comentário breve. Bloqueia as zonas. Mais algum conselheiro? Cláudio, mais alguma colocação? Você está satisfeito? Maria? Estou ansioso. Com a equipe aqui dentro. Para ver o que vai ser. Primeiramente, boa tarde ao povo presente, aos nossos conselheiros. Autodescrição. Autodescrição. Minha autodescrição. Eu sou moreno, 1,70 m, estou fofinho, né? E cabelo recém-cortado, enfim. Eu só queria saber, eu fiquei um pouco em dúvida relativa a essa questão do monitoramento, uma vez que Vossa Senhoria comentou que vai ter dificuldade com o monitoramento. Eu queria saber qual que é essa dificuldade, se não há ou se há a possibilidade de agregar maior conhecimento ou maiores informações nesses indicadores, e se também pode vir a haver alguma vinculação com o Bolsa Família, uma vez que também tem que ter aquela questão do plano social, também tem que adequar a questão da saúde da criança, enfim. A maior dificuldade do monitoramento é a quantidade de dados nisso, né? Quantidade de informações que a gente precisa levantar para ver se a equipe atingiu. Por quê? Porque o Ministério ele faz uma avaliação que a gente chama de quadrimestral. Então, ele espera passar janeiro, fevereiro, março, abril. Quando completa os 4 meses, ele vem e faz uma avaliação do município e dá a nota. A partir dessa nota, o município fica 4 meses recebendo o recurso referente àquela nota que a gente tirou. Só daí mais 4 meses a gente tem possibilidade de melhorar, de corrigir esse recurso. Então, o que a gente quer com o monitoramento? Fazer um monitoramento em tempo real para que a gente faça uma antecipação desse acompanhamento e não espere sair o resultado negativo. Então, eu preciso acompanhar em cada mês como está o resultado, para eu pensar as estratégias, para eu fazer a buscativa, para eu fazer uma proposta, por exemplo, de um mutirão, uma abertura de um horário alternativo, né? De um telemonitoramento, para que a gente não deixe o município perder esse recurso. Então, hoje, a maior dificuldade é essa. Eu tenho uma equipe hoje, que é a equipe de apoio, que tem 15 profissionais, que antes acompanhavam 1000 relatórios, porque eram aproximadamente 7 indicadores, e hoje eu não fiz a conta, talvez as meninas fizerem 21 vezes 170, assim, mais do que triplicou o número de relatórios, seriam mais de 3.000 relatórios de acompanhamento semanal. E a gente está trabalhando com a empresa de informatização para ela conseguir fazer um relatório maior, consolidado, que puxe esses dados de uma vez só, em vez de eu precisar ficar acompanhando de forma manual. Essa talvez é a maior dificuldade. Quando você fala a questão, por exemplo, do Bolsa, a gente continua o acompanhamento do Bolsa, e lá no Bolsa é previsto o acompanhamento da criança, da gestante, né? Então, os indicadores de pré-natal, principalmente para os usuários que recebem Bolsa, são indicadores que são muito cobrados. A questão do peso e altura, né, do acompanhamento nutricional também é acompanhado e monitorado da população. E aí, além agora, né, que a gente acompanhava isso muito da criança, vocês viram que nos indicadores vem uma rotina, por exemplo, de peso e altura para o diabético, para o hipertenso, para o idoso, né, para todos os públicos ali de cuidado continuado. Então, é realmente uma ampliação desse monitoramento.
Esclareceu? Só uma questão, né? Como você mencionou que parte desses dados eles são anteriores ao início do indicador, né? E como é que está essa perspectiva dos trabalhadores que não vão continuar no serviço nesse momento por causa do concurso? Está tendo alguma dificuldade na manutenção desses indicadores? Bastante dificuldade, né? A gente percebeu uma resistência dos profissionais que vão, né? Assim, claro que a gente não pode falar de todos, né? A gente sabe disso, a gente tem profissionais de qualidade, assim, indiscutível, de vínculo com as nossas comunidades, assim, que a gente sente muito a perda, né? Que a gente fala que a perda, a saída desses profissionais pela questão do concurso. Mas em muitos momentos a equipe de apoio tem sentido a resistência de alguns profissionais que vão sair e que não tem mais o interesse de fazer, por exemplo, uma busca ativa, né, de montar uma estratégia nova, de correr atrás ali realmente daquele indicador. Então a gente realmente já percebeu isso e a gente entende que isso vai impactar nesse último quadrimestre agora, que é até dezembro, que é o último de treinamento, né? Porque na parte de janeiro já é um novo indicador, e vai impactar muito no primeiro quadrimestre de 2026 a entrada dos novos profissionais. Isso porque nós estamos há um ano trabalhando a capacitação, a orientação, o treinamento do pessoal que está na ponta. Imagina a pessoa que vai chegar em janeiro, já no momento de avaliação oficial, que ainda não foi treinada no sistema, que ainda não sabe as regras do indicador, porque às vezes no indicador você pode prestar uma assistência de extrema qualidade ali dentro do atendimento, no momento que você está com o usuário, mas o simples fato de você colocar um código errado, ele não, né, teoricamente, ele não exporta para o Ministério como resultado do indicador. Então, eu posso atender a gestante na data certa, fazer todos os exames, fazer o peso, fazer a altura, mas se eu esquecer ali, por exemplo, de lançar o peso e a altura no campo correto, ou se eu lançar um código inadequado ali dentro do sistema, eu invalido aquele indicador. E se eu invalido, por exemplo, o indicador da gestante na primeira consulta dela, eu perco o indicador da gestante durante os 9 meses, porque eu não tenho como corrigir mais aquele primeiro indicador. Então essa é a nossa maior preocupação. A gente tem essa questão da saída de alguns, da resistência de alguns, e eu vou falar que é de alguns, porque a gente sabe que muitos, né, eu assim, prefiro acreditar que a maioria vai dar o melhor de si até o último dia que estiver aqui, né, pelo que a gente conhece desses profissionais. Eu estou aqui no município já há 17 anos e eu, né, assim, conheço muito assim, próximo a maioria dos profissionais que estão lá na ponta, sei da responsabilidade, da capacidade, do compromisso desses profissionais, mas a gente também tem alguns que infelizmente, né, não têm esse mesmo interesse. Mas eu acho que talvez o impacto maior será no primeiro quadrimestre, que é janeiro e fevereiro, onde a gente espera uma troca maior de profissionais, que é normalmente quando, como o Ministério Público determinou a substituição mediante o vencimento dos contratos, a gente sabe que janeiro e fevereiro é onde vence a maioria dos contratos. Então, a nossa expectativa de substituição nesses 2 meses é uma expectativa maior, né? De uma substituição de um número maior de profissionais. Então, a gente espera que isso vá realmente fazer um impacto significativo nesse resultado e tem gerado muita preocupação na gestão disso aí. Tanto para a Dani quanto para o João, como está sendo a... Estão ouvindo bem aí? Acho que o microfone está falando abaixo. Então, como é que está sendo a estratégia da Dani e para João, a estratégia da capacitação, do treinamento, o tempo que está sendo disponibilizado a pessoa
ser convocada e assumir o serviço. Nós estamos recebendo agora os primeiros profissionais, né, e pela orientação que a gente recebeu da Secretaria de Administração, a partir da data do vencimento de contrato do profissional que está lá na assistência, ele permanece por mais 30 dias, então o profissional, como se fosse um aviso prévio, né, o profissional que tem o contrato vencendo agora em setembro, ele permanece trabalhando até o final de outubro, e os candidatos que foram convocados agora, eles tomam posse no finalzinho de outubro, se eu não me engano, não sei se é 26 ou 27 de outubro, com o início de exercício no primeiro dia útil de novembro. Então, teoricamente, o profissional que está saindo, ele fica até o último dia de outubro, e o profissional que toma posse inicia no primeiro dia útil de novembro, para que não haja esse período de desassistência. Porém, na prática, o que tem acontecido? Né? Na primeira rodada que a gente teve, o primeiro chamamento que a gente teve, nós tivemos desistência de candidato. Então, a desistência do candidato talvez vá ali fazer uma lacuna, né, no período de um mês para o outro, né? Porque se ele desistiu e não assumiu a vaga e o contrato daquele servidor encerrou, aquela vaga fica aberta. Então, nós estamos encaminhando essas justificativas, né, para a Secretaria de Planejamento, para que seja também discutido junto ao Ministério Público, né, qual é a saída, né, alguma alternativa para que a gente não cause essa desassistência, né, nesse sentido, quando há então a vacância ali, né, daquele candidato ali no território. Uma outra situação também que tem acontecido em alguns casos pontuais é aquela pessoa que sabe que vai sair, que o contrato vai vencer, e ela tem ido em busca de outras oportunidades, e às vezes quando consegue, ela está rescindindo o contrato com antecedência, né? Então, essa semana, por exemplo, nós tivemos uma enfermeira que rescindiu até da regulação, porque ela foi chamada no hospital do município, e aí a pessoa que vai substituí-la inicia em novembro. Então, esse restante de outubro, a gente vai ficar com essa lacuna mesmo. Isso aí a gente vai acompanhar essa rodada, eu falo a cada chamada, a cada publicação, a gente tem que fazer essa análise muito detalhada, né, de cada caso, para entender o que vai acontecer e tentar tomar as providências para garantir a assistência. Uma pergunta, vou fazer daqui para a família. Você que ia fazer outras, mas pode fazer. Eu vou ser obrigado a fazer daqui. Ô Dani, como é que está ficando os profissionais do seu município? Então, já ocupa as funções no serviço que ele prestar concurso? Como é que está sendo, eles vão ser desligados assim que e nomeados automaticamente, ou eles vão ter esse afastamento de 30 dias para depois ser chamado do município? Como é que está sendo isso? Porque ele passou e está no município, né? E passou para a mesma função, né? O enfermeiro saiu da família e fez o concurso e foi aprovado. E aí ele está sendo desligado depois de ser chamado, ou o município está tendo a estratégia de, quando chegar no finalzinho, vai desligar e já chamando ele para causar essa desassistência? Então, Cláudio, depende do vencimento do contrato. Tem duas coisas. Primeiro, a data de vencimento do contrato desse servidor e a classificação dele lá na lista do concurso, né? A gente sabe que o Ministério Público fez um cronograma junto com a Secretaria de Planejamento. A gente tem recebido a partir da chamada. Então, por exemplo, esse mês nós recebemos a programação, né, de agora de setembro, as convocações de setembro. Outubro vão vir conforme o vencimento dos contratos também. Mas a gente tem algumas situações assim, vamos supor, vou te dar como se fosse um exemplo meu. Eu, como enfermeira, estou com o contrato vencendo agora em setembro, né, e vou trabalhar até outubro. E de enfermeiro nessa rodada agora, nessa primeira chamada, se eu não me engano, são 8. Parece que foram chamados 8. Se é 8 ou 9, não lembro de cabeça certinho.
aproximado. E vamos supor que, por exemplo, a minha posição lá na lista é a posição 15. Então, o meu contrato vai rescindir agora e eu não fui chamada nessa hora. Então, provavelmente vai ter um lapso aí entre esse período meu do contrato e a minha chamada. A informação que a gente tem é que o cronograma foi feito junto do Ministério Público com a previsão de chamada até julho, com os vencimentos de contrato até julho do ano que vem. Então, pode ser que às vezes a pessoa vai entrar, vai ficar um mês fora e vai ser chamada, pode ser que ela vai ficar 2, 3 ou 4 fora, depois ela vai ser chamada. Uma outra informação importante é que aqueles profissionais que já estão no território e eles vão ser convocados, eles farão a escolha do local conforme a disponibilidade lá pela ordem de classificação também. Né? Não houve a liberação para que a gente conseguisse manter aquele profissional que já está em determinada equipe ali naquele território. Então ele entra de forma igualitária com os outros candidatos na escolha dos locais disponíveis ali. Certo? Pessoal, só complementando, lembrando que a forma como foi definida para o município fazer essa transição foi definida em reunião com o Ministério Público, né? Então não foi uma definição só da administração pública, não. Então, se fosse, por exemplo, uma questão do município escolher, por exemplo, o profissional que já está na rede, manter ele até o final do contrato e depois chamar, ou então já chamar ele, a prefeitura poderia fazer isso, mas como foi definido em reunião com o Ministério Público, a gente tem, em tese, alguns problemas, né, que podem ocorrer. Então, por exemplo, o profissional, ele está lá na fila, na lista, lá mais na frente, vai ser chamado depois, mas o contrato está vencendo agora. Infelizmente, pode acontecer de ficar um tempo fora da rede, até ele ser chamado novamente, sabe? Porque nesse período, infelizmente, o município não tem como renovar os contratos desses que estão vencendo, sabe? Então, isso pode acontecer, igual o Daniel falou. Outra dúvida também, Dani. Então, os contratos estão vencendo e você quer uma parte, né? Não tem que dar uma parte para a Cláudia, né? Então, a pergunta é a seguinte: então, eles vão ser chamados de acordo com o fim do contrato, né? Finaliza o contrato, os profissionais ficam mais um mês e tem que sair desse momento. E aí são chamados os que passaram no concurso. Esses que passaram no concurso, eles têm que assumir essas vagas ou eles têm a perspectiva de escolher onde querem trabalhar? Então, a Secretaria, ela encaminha para a Secretaria de Saúde, encaminha para a Secretaria de Planejamento as vagas disponíveis. Na maioria das vezes, é aquele local que está sendo descoberto, né? Então, por exemplo, tem 8 enfermeiros encerrando agora. Aonde que esses enfermeiros estavam lotados? Então, por exemplo, tem um na UPA, tem um no Alfeu, tem um na Vigilância, em cada local. E aí a gente encaminha essas lotações e os 8 vão escolher lá por ordem de classificação. Então, o primeiro vem e escolhe dentre essas 8 vagas. Qual é a única diferença? Nós temos algumas solicitações de substituição que ainda não foram atendidas, foram agora próximas da homologação do concurso, né, e anteriores a essa chamada. Então, às vezes eu tenho uma equipe que ela está descoberta há mais tempo do que aquela que o profissional vai sair agora. Então, a gente tem optado por cobrir aquela que está há mais tempo descoberta, né, para que a gente, a gestão, não. A gente encaminha, por exemplo, conforme a quantidade de vagas, são 8 enfermeiros. De onde saíram aqueles 8? Aí a gente põe os 8 locais, que são vários. E aí, cada candidato vai escolher pela ordem de classificação. O primeiro colocado vai lá e escolhe. O segundo vai lá e escolhe. O que eu estou falando é que, às vezes, por exemplo, tinha 8 vagas,
mas, por exemplo, anterior saiu um outro enfermeiro que não foi substituído. Por exemplo, nós temos aí no município um enfermeiro afastado por tratamento de saúde, que foi um acidente automobilístico, e temos, por exemplo, 2 enfermeiras que saíram de licença maternidade nesse período de transição de homologação do concurso, que a equipe está descoberta mais tempo. E a equipe que o contrato vai vencer agora, ela vai descobrir agora, e a outra às vezes tem 1 mês, 2 meses para descoberta. Então, às vezes, para os primeiros que estão chegando, a gente está puxando essas vagas mais antigas. Uma outra situação que a gente tem avaliado também é, se eu tenho, por exemplo, mais de um local descoberto, às vezes nesse momento só vai chegar 1 ou 2 pessoas, aonde é a equipe única, aonde é a equipe mais vulnerável, né? Se eu tenho uma equipe compartilhada que dá o suporte, é melhor do que eu deixar uma equipe única descoberta. Se são 2 equipes únicas, uma é de uma área de condição socioeconômica melhor e a outra é mais vulnerável, a gente vai priorizar a vulnerável. Então, a avaliação dos locais, ela é conforme a necessidade mesmo do serviço, a questão das ausências, da desassistência, da vulnerabilidade, né, daquele momento ali, e isso é muito dinâmico. A gente sabe que hoje a gente tem essa situação, amanhã eu posso ter, por exemplo, outro profissional que saiu. Então, cada vez que eles encaminharem a lista, a gente vai fazer essa análise técnica e encaminhar para a Secretaria de Planejamento apresentar para os candidatos os locais. Inicial desses locais é uma definição da gestão. Aí ela define quais são os locais e disponibiliza para os candidatos conforme a classificação. Basicamente, o local que a pessoa está saindo, com as exceções de necessidade. Então vai ser de acordo com a saída do contrato. Alguma colocação? Alguma dúvida, Paulo? Entendido? Mas fazer alguma? Então eu vou falar declaro encerrada a nossa reunião extraordinária, agradecendo a presença de todos e contando com a presença de todos na próxima reunião.
Chegou no carro, vai ter alguém que vai fazer a minha capacitação isso, mas eu fiquei sabendo isso também. Fazer isso assim, eu fui contratado para fazer o seu valor. E você chega lá, ele acha eu só estou de olho porque se ele é isso,